Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para repercutir a notícia que foi veiculada na quarta-feira, dia 26 de agosto, a respeito de uma intenção que foi manifestada pelo secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o César Halum, de retirar temporariamente a taxação de importação de soja, milho e arroz de países que sejam de fora do Mercosul. Ainda ontem, na quarta-feira, dia 27, aqui no Notícias Agrícolas, a jornalista Carla Mendes entrevistou o economista-chefe da Farsul, o Antônio da Luz, que se manifestou de forma contrária a essa medida, dizendo que ela é inoportuna, que não é o momento e que ela não deve ser eficaz nesse momento. A ABPA, por outro lado, a Associação Brasileira de Proteína Animal, divulgou nota também na quarta-feira, no caso ontem, se manifestando de forma favorável a essa medida, ressaltando, porém, que é a favor do livre comércio, de que o Brasil pode sim exportar seus produtos, milho e soja, mas que também vê com bons olhos essa possibilidade, então, da retirada temporária da taxação da importação de milho, soja e arroz de países que sejam de fora do Mercosul. E para trazer o lado do produtor de proteína animal, que depende muito desses insumos, principalmente da soja e do milho, a gente está aqui, portanto, com o Valdomiro Ferreira, que é presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos e vai trazer para a gente esse outro ponto de vista. Seja muito bem-vindo, Valdomiro. Boa tarde, Letícia, tudo bem? Tudo certo. Valdomiro, como que o setor produtivo de proteínas animais recebeu essa notícia a respeito da possibilidade da retirada dessas taxações? Em primeiro momento, entendemos a posição do governo. Na verdade, a medida do governo, no nosso entendimento, é que pelo menos seja criado um teto em relação aos preços, principalmente de milho e de soja. Até porque os preços praticados no momento estão muito acima de qualquer histórico. E isso acaba comprometendo a produção de proteína animal. Então, no primeiro momento, hoje o mercado está sentindo isso, que houve uma posição, estamos esperando o aguardo da reunião, da finalização da reunião, se realmente isso vai ser transformado num decreto. A partir daí, o mercado vai falar por si. Nós somos, claro, favorável ao mercado livre, entretanto, achamos oportuno a participação do governo para frear um pouco, momentaneamente, esses preços de soja e de milho que acabam comprometendo a produção animal, tanto para suínos como para aves, principalmente. E, Valdomiro, então a gente já sabe que aqui no Mercosul a gente já tem alguns parceiros comerciais, dos quais é possível trazer esses insumos, mas de países que são de fora do Mercosul, quais são as possibilidades de que países esses insumos viriam? Na verdade, nós precisamos fazer a conta agora, Hoje, o que nós estamos trabalhando é para verificar a questão cambial, a questão de preço do porto, nos portos, e da onde nós podemos buscar. Então, segundo estimativa, talvez nós teríamos um déficit aí de 1 milhão de toneladas para entrar no mercado mundial. Paralelo a isso, nós não podemos esquecer que os chineses também são grandes compradores. Então, isso, por um lado, como o Brasil entrando, comprando, nós não temos a certeza ainda se o preço internacional vai ser maior ou menor do que o mercado interno. Então, nesse primeiro momento, é fazer conta. Existe, claro, outros mercados interessantes, inclusive o mercado americano, que pode nos abastecer um pouco dessa demanda, principalmente de milho e de soja. Era exatamente essa questão do câmbio, que eu ia te perguntar, do jeito que está, essa questão, da moeda
brasileira em relação ao dólar, mesmo com a retirada dessa taxação, que para o caso da soja, se não me engano, é de 8%, compensa trazer esse milho de tão longe? Essa é a conta que o setor está fazendo. E claro que, como o mercado é livre, tudo tem um teto, né? Vai chegar num momento que o preço do milho e o preço do farelo de soja vai ter que se compor com a realidade dos preços da avicultura e da suinocultura. Nós, enquanto produtores, estamos imaginando que os preços nossos praticados no dia de hoje, para o mercado varejista, ou seja, para o consumidor brasileiro, está chegando também no seu teto. Em função da pandemia, em função da perda da massa salarial, em função da questão da economia macro, a gente percebe também que o consumidor está chegando no seu patamar máximo para adquirir proteína animal. A partir do momento que o produtor de milho e de soja também perceber que ele não vai ter condições de vender mais para o suinocultor ou para o avicultor, porque ele não vai ter capacidade de comprar nos preços que estão sendo sinalizados, o mercado vai se ajustar por conta própria. Uhum. Trazer de fora, talvez, numa teoria do mercado livre, é mais uma opção. Qual que seria a opção, independente de preço? Nós ainda, Letícia, estamos trabalhando com uma insegurança se nós vamos ter o produto até o final do ano, ou pelo menos na primeira quinzena de janeiro do ano que vem. A nossa preocupação, além do preço, é a questão do abastecimento. Então, essa medida também pode nos proteger um pouco para que, se faltar, nós podemos buscar esse produto fora do nosso país. Em matéria de abastecimento, você fala de milho ou de soja, ou dos dois? Dos dois. Certo. Dos dois. Com mais ênfase na soja, né? Com mais ênfase na soja. Os preços de soja hoje, e de farelo de soja, e de óleo de soja, não há preço do suíno que seja competitivo com esse preço de farelo. Hoje, para te dar uma notícia, para a região de Campinas, posto proveniente de Rio Verde, nós já estamos pagando acima de R$2.000 a tonelada. Preço nominalmente jamais visto na história do complexo grãos e proteína animal. Certo. E quanto seria preciso trazer desses insumos, né, de fora do país? Quanto seria preciso importar de milho e de soja para a gente conseguir suprir, então, talvez essa possível lacuna, né, que venha a acontecer de insumos aqui no Brasil? Hoje, alguns setores que eu ouvi falam em 1 milhão de toneladas. Certo. E pode, assim, haver algum problema de arrecadação? O setor também olha para isso, né, o setor de avicultura, porque se a gente está falando de uma retirada, ainda que temporária, de taxação, mas a gente está num momento em que se discute reformas tributárias, né, e um momento também que a economia do país está passando por algumas complicações. A retirada, né, essa taxação seria algum problema, traria algum problema para a economia? Eu acredito que não, até porque seria temporário, né? Até porque defendemos, eu vou repetir, né? Nós defendemos a questão do livre mercado. Qualquer taxação ou sobretaxação no mercado livre não é o ideal. Deixa o mercado ocorrer por si. Só que nesse caso específico, de agosto até dezembro, nós temos aí uma dificuldade e algumas incertezas, como eu disse, na questão do abastecimento e na questão do preço. Por isso que eu estou entendendo que o Ministério da Agricultura e o governo federal está trazendo essa opção para o mercado. A decisão vai depender muito de vários fatores,
eu acredito que essa taxação não compromete as receitas do governo, até porque o prazo será curto e temporário. Você disse que essa decisão, né, que deve ser tomada hoje, nessa quinta-feira, dia 27 de agosto, a respeito dessa possível retirada temporária da taxação desses insumos, depende de vários fatores. Quais fatores seriam esses? O primeiro é preço internacional com preço interno, né? Qual é o balizamento? O que vai ser mais caro? Comprar interno ou comprar de fora? Isso é o primeiro fator. O segundo fator é a questão do abastecimento. Se nós vamos ter o produto internamente que garanta o consumo interno, sem depender do mercado externo. E terceiro é a questão cambial, né? Não há, como o preço está dolarizado, o mercado de commodities depende muito do mercado de câmbio, da Bolsa de Chicago e da questão da premiação, é que vão formar esses três pilares para a formação do preço, tanto do farelo de soja, como da soja e do milho. E, Valdomiro, né, na questão logística, a gente tem, além do custo dessa logística, o tempo que se leva, né, para que esse produto, então, chegue ao Brasil. É viável também? A gente tem uma certa demora para esse produto chegar e uma certa urgência de que ele chegue, né? Afinal de contas, como você mesmo disse, a gente tem aí, né, no horizonte uma possível escassez de volumes para atender a demanda interna. Essa logística também de trazer de países que são fora do Mercosul, que são mais distantes, ela é viável? Por isso que eu disse no início, talvez essa medida seja mais oportuna para criar um teto de preço, preço internacional equivalente ao preço interno. Em termos de logística, nós estamos com o tempo praticamente quase que ultrapassado. Nós levaríamos um tempo para trazer esse milho e isso vai ficar muito próximo da próxima virada, que já é janeiro, com nova safra. Então, nós corremos contra o tempo. Eu queria ser um pouco conservador no que eu vou falar agora para ti. Eu acredito que essa medida seja mais para regularizar um teto para soja e milho dentro dos parâmetros internacionais. Certo. E, bom, você já colocou essa posição, né, então, né, da sua opinião a respeito dessa medida. Uma última pergunta, né, ainda se ocorrer de fato, né, se essa medida for implantada, né, e se o país começar a importar milho de outros países fora do Mercosul, a gente sabe, né, que a soja e o milho brasileiro estão em padrões de qualidade muito elevados, né, e que talvez de outros países tivesse alguma diferença nutricional, alguma diferença, né, que pudesse afetar, então, a composição dessas rações. Isso deve ser levado em conta também para quem possivelmente desejar importar esses insumos? Sem dúvida alguma. Hoje, falando especificamente para suínos, 70% do nosso custo está ligado à alimentação, que está ligado diretamente a milho e soja. Milho é energia, farelo de soja é proteína. Nós jamais seremos irresponsáveis de trazer produto que foge do nosso padrão de qualidade. Até porque nós estamos falando de proteína animal que está diretamente ligado ao consumidor. Hoje, o milho nosso e o farelo de soja é de altíssima qualidade. Aliás, extremamente competitivo com o mercado internacional, tanto é que está saindo muito milho e farelo de soja para o mundo, oriundo do Brasil. Nós só iremos adquirir se tivermos qualidade e garantia, até porque não vamos ser irresponsáveis. Certo, Valdomiro, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente segue acompanhando, né, como que vai ser o decorrer, né, dessa votação, dessa decisão, e ver como que esse mercado vai se encaminhar. Perfeito, Letícia. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Estivemos aqui, portanto, com o Valdomiro Ferreira, que é presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, trazendo uma visão por parte da cadeia de produção de proteína animal sobre a notícia veiculada nesta quarta-feira, ontem, dia 26 de agosto,
de que pode ser votada, né, nesta quinta-feira uma medida para retirar a taxação da importação pelo Brasil de soja, milho e arroz de países fora do Mercosul. De acordo com Valdomiro Ferreira, ele acha que essa medida é mais para estipular um teto, né, do valor do produto aqui no Brasil em comparação com os valores praticados no exterior e que isso é apenas para dar mais uma opção, né, para trazer esses insumos para cá, já que o setor já se preocupa com uma possível escassez de milho e soja, que são os principais componentes das rações tanto de aves quanto de suínos. O Valdomiro destacou também que é um momento, né, se essa medida for aprovada, né, o produtor vai ter que colocar tudo na ponta do lápis, fazer as contas e levar muito em conta essa questão do câmbio, né, esse balizamento de preços, né, a questão logística também, já que se tem no horizonte uma possível escassez de volumes para abastecer aqui a demanda brasileira, esse produto precisa chegar rápido, né? Mas, porém, dependendo do país de que esse produto for importado, ele leva um certo tempo para chegar. Então, também é um outro fator que o produtor precisa levar em conta. Essa medida deve ser votada hoje, nessa quinta-feira, dia 27 de agosto. A gente segue acompanhando no Notícias Agrícolas. Fique atento ao nosso site, porque assim que essa notícia sair, essa decisão for aprovada ou não, né, pelo governo, nós vamos dar essa notícia no site. Eu fico por aqui, mas daqui a pouquinho você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.